contemplação da tua palavra esclarece e dá entendimento aos simples. A tua palavra escondi, guardada no meu coração. Abra o seu coração para receber a palavra de Deus. Minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável. O tamanho e a qualidade de nossa força são demonstrados nos momentos de crise. É na hora crítica que fica claro quanto de força e que tipo de força nós temos. Esta foi a constatação do autor do livro de Provérbios, através de um dos conselhos que ele deu. Um conselho seria um ensino, uma exortação, uma advertência ou uma recomendação que procurava orientar alguém a tomar decisões que solucionassem os problemas e, consequentemente, proporcionassem sucesso na vida. Um exemplo disso foi quando Jetro aconselhou seu genro Moisés sobre a melhor maneira de administrar o povo de Israel, que está relatado lá em Êxodo 18:19. O livro de Provérbios é um curso com vários conselhos. Um curso que ensina a sabedoria, tendo como alvo levar os leitores a terem sucesso na vida, a se darem bem na vida. Isso fica claro no capítulo 1, versos 1 a 7, quando o autor nos dá uma espécie de roteiro programático do seu livro. Há uma seção no livro que começa com o capítulo 22, verso 17 e termina no capítulo 24, verso 22. Esta seção é chamada de Os 30 Conselhos dos Sábios, pois ela contém 30 recomendações que ensinavam a verdade sobre a vida. O 24º conselho, que está no capítulo 24, verso 10, diz assim: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Se te mostras fraco no dia da angústia, é porque a tua força é pequena. Mostrar-se fraco expressa a ideia de abatimento, de desânimo, de perda da coragem. As mãos, então, se afrouxam e não têm mais forças para concluir a tarefa começada. Inclusive, esta expressão, afrouxar as mãos, foi uma das maneiras que outros textos bíblicos traduziram para fraqueza, ou melhor, usaram para traduzir a fraqueza. O versículo aqui de Provérbios indica alguém que na hora da dificuldade abandona o que estava fazendo, deixa o caminho que estava trilhando, desiste do objetivo que tinha, deixa-se afundar no pântano do desânimo, perde a vontade de prosseguir, desiste do propósito ou missão que tinha empreendido. Aquele, então, que desiste na hora da angústia é porque tem força pequena. Aqui, o termo que nossas versões traduziram como angústia, literalmente indica um lugar estreito ou apertado, de modo que passar por aflição era o mesmo que estar num aperto. Então, o autor deste provérbio, ele faz um jogo de palavras aqui na língua original do provérbio. Ele diz: se você desanima no dia estreito, é porque a tua força é estreita. Então ele usa primeiro estreito no sentido de aperto, de aflição, e depois estreito no sentido de pequeno. E com isso ele deixa claro que a razão do desânimo não é a adversidade,
não é a angústia. A razão do desânimo é a falta de força. Nós podemos passar por angústias na vida. Angústias causadas por perdas, por perigos reais ou imaginários, e até por causa do juízo divino. Davi se angustiou muito com a morte de Jonatas, e aí a angústia diante de uma perda. Jacó se angustiou quando soube que seu irmão vinha ao seu encontro com 400 homens, e aí a angústia diante de um perigo imaginário. José se angustiou quando seus irmãos o atacaram. Aqui é a angústia diante de um perigo real. E o rei Manassés se angustiou quando recebeu a disciplina de Deus através dos reis da Assíria. A angústia pode produzir o desânimo quando nossa confiança está nos homens e não em Deus. Foi isso que Isbosete e o povo de Israel fizeram. Eles perderam a coragem, eles desanimaram, porque a sua confiança estava depositada totalmente em Abner, que era o comandante do seu exército. História que é contada em 2 Samuel, capítulo 4. Então, quando toda a nossa confiança está nos homens, está nos recursos humanos, aí a nossa força é pequena. E na hora da dificuldade, na hora da angústia, nós desistimos. O povo de Judá também desanimou quando soube que os exércitos da Babilônia se aproximavam de Jerusalém. A angústia foi tão grande que foi comparada às dores de parto. Eles haviam desobedecido teimosamente o Senhor e agora o juízo de Deus se aproximava e a hora da angústia os fez desanimar. Quando não andamos com Deus, quando não obedecemos a Deus, a angústia, a nossa força é pequena e a angústia nos faz desanimar. Mas a angústia que conduz ao desânimo também pode ser causada pela inquietação e perturbação de pessoas que se colocam contra a obra de Deus. Isso ocorreu quando os exilados voltaram e tentaram reconstruir o templo. E aí os inimigos usaram de intrigas e fofocas para frustrar os propósitos do povo de Deus, conforme aparece em Esdras 4, 4 e 5. Também quando Neemias e o povo estavam reconstruindo os muros, houve calúnias, ameaças, armadilhas e palavras desanimadoras. E essas foram as armas para que o povo perdesse a coragem. Agora, como ter forças suficientes para não se deixar abater nessas horas difíceis? Quando calúnias, ameaças, armadilhas, fofocas, oposições tentam nos impedir de continuar. O aumento de força deve acontecer antes das dificuldades. É nos tempos de bonança que armazenamos forças para enfrentar as tempestades. Foi essa a advertência do apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 6, versos 10 a 13. Ele diz: tomai toda a armadura de Deus, busque forças em Deus para resistir quando o dia mau chegar. O fortalecimento vem antes da tribulação. Quando nós fixamos aquelas verdades que vão brilhar na hora da escuridão. É como procurar o interruptor antes da escuridão chegar. E aí você acha facilmente, liga a luz e na hora que a escuridão chega, você não tem problema. Seria também como memorizar os pontos de referência durante o dia, para poder caminhar sem tropeçar nas trevas da noite. Você marca onde estão os móveis e tudo, para caso se precisar levantar à noite, você já sabe, não vai bater em nada. É assim que acontece. Precisamos arrumar forças antes da dificuldade chegar. É como se antecipar a doença, se preparar ou preparar o organismo com alimentação e cuidados adequados,
para quando a doença atacar, você estar forte. É a mesma coisa. Procure fortalecer-se antes da tribulação chegar. Foi isso que aconteceu com Davi, o rei Davi. Por conhecer a Deus, por estar relacionando-se com Deus, foi que ele então teve forças para resistir no momento de grande tribulação, que nos é contado no livro de 1 Samuel, no capítulo 30. Ele estava voltando de uma batalha e quando chegou na sua cidade, a cidade estava em ruínas. Outros inimigos haviam atacado, derrubado tudo, inclusive levado as famílias, esposa, filhos, dele e de seus soldados como escravos. Houve um grande desespero. Em 1 Samuel, capítulo 30, verso 6, diz: Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor. Davi conhecia Deus, tinha um relacionamento com Deus. Então, na hora do desespero, ele buscou forças em Deus. E é isso que devemos fazer. Na hora do desespero, lembrar, como diz o Salmo 46:1, que Deus é nosso refúgio e fortaleza. Nós devemos buscar socorro em Deus. Nós confiamos nele. Sabemos que ele pode nos socorrer. Ele é a nossa força no momento de angústia. Quando nós temos esta certeza, nós vamos fazer como Neemias fez, que quando estava sendo atacado pelos inimigos, ele pediu: Deus, fortalece as nossas mãos. Lá em Neemias 6, verso 9. Uma outra maneira é saber de antemão as recompensas e promessas de Deus. Quando nós sabemos, isso nos anima, mesmo na hora em que o desânimo bate à nossa porta. Foi isso que Azarias fez para fortalecer o rei Asa em sua missão de acabar com a idolatria no reino de Judá. Lá em 2 Crônicas 15, 1-8. Quando ele falou para o povo ter força, porque Deus iria recompensá-lo. O conhecimento da palavra de Deus e das promessas de Deus também nos anima. Funcionam como uma vitamina que pode nos fortalecer na hora do abatimento. Foi essa palavra que Isaías usou para falar aos desanimados. Ele disse em Isaías 35, 3 e 4: Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais. Eis o nosso Deus. É isso que 1 Coríntios, capítulo 15, nos diz, para não desanimarmos, porque a nossa recompensa é grande. Então, tal como a saúde, que necessita de cuidados antes da doença chegar, assim a nossa força espiritual interior. Ela precisa ser aumentada antes da dificuldade. Pois quando os problemas chegam e causam a desistência e o desânimo, foi porque não havia força suficiente armazenada. Para ter força e resistir na aflição, cuide de sua vida, de se fortalecer antes da aflição chegar. Porque se você se mostrar fraco no dia da angústia, é porque a tua força é pequena.